fanático. O torcedor fanático, o time dele perdeu feio, mas ele vai no bar tomar cachaça dizendo que o time dele ganhou, que o time dele é bom, que o time dele era melhor, que o time dele jogou melhor. O Bolsonaro faz isso todo dia. O bolsonarismo e o Bolsonaro foi produzir o seu próprio alimento. O medo, a desinformação. Eles destroem a percepção das pessoas através de fake news, de bombardeamento. Eles corrompem o caráter de alguns desses líderes com barras de ouro, com picanha, com Viagra, com KY, né? E isso é meio ao medo. Porque se o PT ganhar, você vai ter um exército destruído. Porque se o PT ganhar, vai fechar a igreja. E eles não parecem fazer isso sozinhos. Eles contam aí com intermediário agora. Eles usam muito isso, que é aquele Alan dos Santos, as pessoas que eu não vou nem ficar mencionando o nome, são pessoas que não têm cargo, mas eles trabalham muito em implantar isso que o senhor falou, as narrativas. O senhor falou em reconstruir. Como é que o senhor vai fazer para conversar com essa mão de obra, que é o povo, né? Comerciantes, investidores, evangélicos? O senhor vai gerar mais uma improbabilidade para conseguir colocar esse povo todo na mesa de novo? Pelo seguinte, veja, vamos fazer uma separação entre o que é o eleitor que votou no Bolsonaro e o que é o bolsonarista. Tá? Vamos fazer uma separação porque a gente não pode culpar o povo pelo fato de ele ter votado no Bolsonaro. Ele já votou no Collor, ele já votou no Lula, já votou, sabe? Depende da narrativa que se conta durante o processo eleitoral. Como é que as pessoas votaram no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, a vida dele na política, 28 anos de mandato de deputado federal, e ele conseguiu passar a ideia que ele não era político, depois de 28 anos de mandato, mais 4 de vereador. Ou seja, quem militou com o Bolsonaro quando era deputado, duvido que alguém acreditasse que o Bolsonaro fosse eleito presidente. O Bolsonaro tirou proveito de uma narrativa que estava sendo contada nesse país há muito tempo, a negação da política. Quando você começa a negar a política, o que vem pior, o que vem depois é sempre pior. O que é negar a política? É você, sabe, você dizer que nenhum político presta, que todo político é corrupto, que todo partido é corrupto, que não sei das contas. E é um pouco isso que o povo pensa. Se você for perguntar para o povo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar, o que ele pensa de político, ele vai dizer que a maioria é ladrão. Porque é isso que ele ouve durante o tempo inteiro. É isso que ele ouve de humorista, é isso que ele ouve de jornalista, é isso que ele ouve na televisão, é isso que ele ouve no rádio. Tá cheio de ladrão, chamando o outro de ladrão. Então o teu pai deve ter sido vítima disso, ou seja, ele ficou enojado de todo mundo é ladrão. E ele falou, porra, esse cara apareceu, esse cara vai prender comunista, esse cara vai distribuir arma, esse cara vai dar soco e pontapé, esse cara não gosta de sindicalista, esse cara não gosta de greve, esse cara não gosta de baderna, esse cara não gosta de sem terra. Esse é o cara. Talvez teu pai tenha pensado isso, tá? Porque a narrativa levou ele a pensar isso. Ele votou. Votou, e às vezes o discurso do Bolsonaro é o discurso de um torcedor fanático. O torcedor fanático, o time dele perdeu feio, mas ele vai no bar tomar cachaça dizendo que o time dele ganhou, que o time dele é bom, que o time dele era melhor, que o time dele jogou melhor. O Bolsonaro faz isso todo dia. Ele faz as pessoas gostarem dos bandidos. O Bolsonaro, ele tem um jeito de fazer política que ele gosta de instigar. Ele não tem meia palavra. Ele não é razoável para falar, bom, eu não vou xingar o Rony. Não, ele te xinga. Ele vai te chamar de feio, vai te chamar de negro, vai te chamar de gordo, vai te chamar de baixinho, vai te chamar de nordestino, vai te chamar de qualquer coisa. Faz parte do DNA político dele. Ele precisa disso. Tá? E ele conseguiu fazer com que a imprensa desse um destaque para ele. Se ele falar para a imprensa, ele levanta às 6 horas da manhã, vai lá na biblioteca do Palácio, sabe, conta 5 mentiras, a imprensa passa a semana inteira falando das 5 mentiras. Vamos pegar essa questão do indulto. Vamos pegar essa questão do indulto. Ora, ele tem o direito de fazer o indulto. A Suprema Corte tinha condenado o cidadão a 9 anos de cadeia, porque cidadão
desrespeitou a instituição, ofendeu, xingou e um monte de coisa, tá? Não sei se está certo também, porque eu não sou advogado. Mas se ele desrespeitou e fez o indulto, quem é que vai julgar? É a própria Suprema Corte. Mas o que aconteceu? Ele transformou isso num fato político em que a imprensa, desde quinta-feira, não fala outra coisa a não ser nisso. De manhã, de tarde e de noite. Se o deputado for candidato, vai ter o triplo de voto que teve da outra vez, porque ele ficou conhecido. Então, o Bolsonaro, ele vive disso. Ele não está preocupado que você fale bem dele. Porque ele não trabalha para o povo brasileiro, ele trabalha para o seu exército. Sabe, que é um exército de miliciano que pode ter 15%, 20% da sociedade, e ele faz questão de fomentar essa gente com informação todo dia, com mentira todo dia. Sabe, não é como o PT, que o PT, cada deputado tem o seu blog, tem a sua verdade, cada militante, sabe? O Bolsonaro não, quando ele fala, aquilo virou ordem para todo o seu exército, aquilo é replicado no Brasil inteiro, sabe? Então, ele vive disso. Que o país não pode ir bem como um cara como o Bolsonaro. Esse país poderia estar muito melhor. Esse país era respeitado pelos Estados Unidos, era respeitado pela Rússia, era respeitado pela China, era respeitado pela Alemanha, pela Itália. Esse país era respeitado pela Argentina, pela Venezuela, pelo Chile. Aonde o Brasil chegasse, o Brasil era respeitado. Quem descesse no aeroporto com o passaporte do Brasil era elogiado. Porque o Brasil virou o cara da hora, sabe? Esse país perdeu isso. Esse Bolsonaro não é recebido em lugar nenhum, porque ninguém gosta dele, ele não faz questão de gostar de ninguém. Isso não é bom para a imagem do Brasil. O Brasil é um país que não tem contencioso internacional. O último contencioso nosso foi com a Guerra do Paraguai. E essas bobagens que eles tentaram fazer contra a Venezuela agora, não sei para que arrumar inimigo. O Brasil é um país grande, o Brasil tem... Você sabe qual era o superávit do Brasil com a Venezuela? Era quase 4 bilhões de dólares. E foram inventar uma briga desnecessária. Quem tem que cuidar do Maduro é o povo da Venezuela. Quem tinha que cuidar do Chaves é o povo da Venezuela. Como quem tem que cuidar do Bolsonaro somos nós. Não é o Maduro, não é o Alberto Fernandes da Argentina, somos nós. O discurso do Bolsonaro é o discurso de um torcedor fanático. O torcedor fanático, o time dele perdeu feio, mas ele vai no bar tomar cachaça dizendo que o time dele ganhou, que o time dele é bom, que o time dele era melhor, que o time dele jogou melhor. O Bolsonaro faz isso todo dia. O bolsonarismo e o Bolsonaro foi produzir o seu próprio alimento, o medo.